Depois de ter passado um mês explorando a Holanda para além da capital, Amsterdã, eu voltei apaixonada pelo que eu vi. E eu me dei conta de que muita gente tem essa mesma vontade. Tem muita gente que já conhece Amsterdã e que gostaria de conhecer uma face diferente dos Países Baixos. E mesmo algumas pessoas que nunca passaram por lá já me relataram esse desejo de, mesmo numa primeira viagem, se aprofundar um pouco mais e ir além do turismo convencional, conhecer bem a capital, mas também dedicar um tempinho para as cidades menos conhecidas. Foi pensando nisso que eu resolvi falar sobre as cidades que a gente conheceu e que ficam pertinho de Amsterdã. São lugares que você consegue visitar em viagens rápidas de um dia, ficando hospedado em Amsterdã mesmo. Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, deixa eu te dar as boas-vindas. Antes da gente seguir com o tema desse vídeo, se você gosta de falar sobre viagens, já fica a dica para se inscrever e ativar as notificações. E antes de ir embora, não esquece de curtir o vídeo. Bom, quando eu comecei a fazer essa seleção de cidades e pensar sobre o que eu ia contar de cada uma delas, eu me dei conta de que, além de serem várias cidades, por mais que eu tentasse resumir bastante o que cada uma delas tinha de legal, ia ser impossível falar sobre todas num vídeo único sem que ele ficasse grande demais. Então esse é o segundo vídeo dessa pequena série e ainda não é o último. A minha recomendação, se você está chegando agora, é que você dê um pause aqui e assista antes o primeiro vídeo sobre esse tema que eu já publiquei aqui no canal. Nele, além de apresentar 3 cidades que a gente adorou, eu também falei bem rapidinho sobre as formas de deslocamento possíveis entre Amsterdã e essas cidades, e qual eu acho que vale mais a pena. Então eu acho que pode ser útil para você. Eu vou deixar o link aqui em cima. Depois é só voltar aqui e continuar da onde a gente parou, combinado? Então, se você já assistiu ao primeiro vídeo e já conheceu um pouquinho de Gouda, Haia e Leiden, a gente pode continuar. Hoje eu vou falar sobre outras 3 cidades que são próximas de Amsterdã e que valem um tempinho do seu roteiro por lá. E como no último vídeo, todos os lugares que eu for citando aqui vão ficar relacionados na descrição bem aqui embaixo. Para começar a lista de hoje, eu escolhi falar sobre a minha queridinha. Eu sou mesmo bem suspeita para falar de Roterdã. Depois de ter alugado um apartamento por lá e ter passado um mês vivendo a cidade, é como se eu tivesse deixado um pedacinho meu lá e tivesse trazido também um pedacinho dela comigo. Mas sentimentalismos à parte, o que não faltam são motivos para você gastar um tempo do seu roteiro em Roterdã. Roterdã é uma cidade bem plural. Ela foi muito destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Quando a gente vê as imagens, as fotos de depois do bombardeio, fica até um pouco chocado, porque é uma cidade em ruínas mesmo. E uma das consequências disso é que ela acabou ganhando um visual e uma atmosfera bem diferentes do resto dos Países Baixos quando foi sendo reconstruída. Em Roterdã você vai ver muitos edifícios e construções bem mais modernos, ousados. É um estilo bem diferente mesmo. E são tantas as referências que, para te falar sobre todas elas, eu teria que fazer um vídeo exclusivo só sobre esses marcos arquitetônicos de Roterdã. Quem tem interesse no assunto vai se esbaldar por lá, dá para fazer um roteiro inteirinho pela cidade, só com foco na arquitetura. Mas só para te dar um gostinho, um desses símbolos da arquitetura moderna de Roterdã é, sem dúvidas, o Market Hall. Na mesma construção, que tem forma de ferradura, tem escritórios, apartamentos residenciais e um mercado que é um dos mais legais, se não o mais legal que eu já fui. Além das comidas típicas holandesas, tipo o croquete, a batata frita, as bolinhas com massa de panqueca, ele também tem comidas de outros lugares do mundo, como a Turquia, Portugal, Espanha e até do Brasil. Pois é, se der saudade de comer um pão de queijo e tomar um açaí, é só dar um pulo no Market Hall. Roterdã também tem o maior porto da Europa, inclusive muito da sua fama vem daí. Mas ela não é uma cidade litorânea. A ligação com o mar é feita por um rio largo que corta a cidade. Ela é cheia de museus, tem muito comércio, opções de vida noturna para quem curte, parques super arborizados, enfim, é uma cidade bem completa. E apesar de toda essa modernidade e agitação, ela também é uma cidade que preserva com cuidado a parte da sua história que não foi devastada pelas bombas. A área de Delfshaven é a mais legal para quem quer ter um contato com essa Roterdã mais antiga. É um recantozinho de paz,
onde a gente parece mesmo que foi transportado para uma outra época. E como toda cidade da Holanda tem que ter um moinho, é lá que fica o de Roterdã. Eu prometo que ainda faço um vídeo inteiro sobre a cidade, com mais detalhes sobre tudo que ver e fazer por lá, porque realmente são muitas opções. Mas como aqui a missão é te dar uma ideia de cidades para visitar, eu te garanto que incluir Roterdã no roteiro é uma excelente ideia. E se por acaso você tiver interesse em fazer a sua base lá em Roterdã, essa também é uma excelente opção, viu? É super fácil chegar e sair da cidade de trem, dá para fazer vários passeios por perto, a cidade é bem gostosa para uma estada mais longa e as opções de hospedagem são muito mais baratas que na capital. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre quanto custou o nosso mês em Roterdã, então se você quer ter uma ideia de valores, lá eu falo em detalhes sobre custo de alimentação, hospedagem, transporte e tudo mais. Eu vou deixar o link aqui em cima. Viajar de trem entre Amsterdã e Roterdã pode levar de 40 minutos a 1h20, dependendo da rota de trem que você escolhe. Esse trajeto pode ser feito em trens com percurso mais curto ou outros que param em mais estações ao longo do caminho. Se você quiser saber mais sobre isso, eu também já fiz um vídeo onde eu falo sobre viagens de trem na Holanda e tá tudo bem explicadinho por lá. O link também vai aparecer aqui no alto do vídeo. O custo da viagem entre essas duas cidades também varia, ele fica entre 17,40 € e 20 euros. Outra cidade da lista é Hoorn. Hoorn foi uma surpresa bem positiva pra gente. Eu lembro que antes de viajar eu fiz uma pesquisa grande e dessa pesquisa saiu uma seleção de cidades que a gente poderia visitar durante a viagem. Para quem não acompanhou esse nosso mês na Holanda, o nosso plano era viajar sem roteiro mesmo, acordar de manhã e decidir o que a gente ia fazer na hora, e para isso a gente precisava ter umas cartas na manga, algumas ideias de lugares. E Hoorn estava nessa seleção, mas meio que no banco de reservas, sabe? Não era assim uma prioridade pra gente. E aí um dia, decidindo a programação daquele dia, eu lembro que o tempo estava meio feio em várias das nossas primeiras alternativas, e em Hoorn a previsão era melhor, menos frio, com menos chance de chuva. A gente decidiu arriscar e conhecer aquela tal cidade que parecia interessante, mas que não era nada de extraordinário. A primeira impressão não foi surpreendente. A estação de trem era super pequenininha e a cidade bem pouco movimentada, super pacata, o que a gente já esperava. São mais ou menos 70 mil habitantes por lá. E uma coisa engraçada foi que a gente passou na frente de uma loja que estava fechada e bem na frente tinha um cartaz com o número de telefone do proprietário. Tipo, se você quiser ver alguma coisa na loja, me liga que eu vou aí e te atendo. Bem jeitão de interior mesmo. Aí a gente começou a caminhar, e quanto mais a gente andava pela cidade, mais a gente ia gostando do que estava vendo, dos monumentos que ia encontrando e mesmo do clima da cidade. Hoorn não é uma cidade super turística e eu nem consigo imaginar ela abarrotada de gente se espremendo por uma foto. Mas é um lugar perfeito para quem gosta dessa batida de viajar mais leve, mais sossegado, sem 1 milhão de atrações, praticado o roteiro no final do dia, sabe? A Praça Central é um lugar que quando a gente chega, fica meio de queixo caído e gasta um tempão, porque tem vários edifícios de uma arquitetura super diferente do que a gente está acostumado. E cada um deles tem 1000 detalhes, é realmente muito bonito. Coisas que a gente só vê e aprecia mesmo quando desacelera. Hoorn também tem alguns canais e pontes lindas, como quase toda cidade dos Países Baixos. Mas ela se abre para uma enseada bem grande, então parece mesmo uma cidade litorânea. Essa região do porto foi a minha preferida. Além dos barcos lindos e do barulho gostoso da água que começou a fazer trilha sonora para o nosso passeio ali no porto, a gente também encontrou o monumento de Hoorn que eu achei que era mais lindo, uma torre de defesa que foi construída no século XVI e está super bem preservada. Ali do ladinho também fica o Juliana Park, que é um parque super arborizado, com trilhas para caminhada, tudo na beira d'água. Um lugar bem gostoso também. Nessa altura a gente já estava no meio da tarde e quando voltou para a área mais central da cidade, o cenário deu uma leve mudada. A gente encontrou ruas de pedestres bem movimentadas, com lojas abertas, restaurantes, ainda nada parecido com o movimento das grandes cidades, mas bem mais animado do que logo cedo. Então, se você gosta de aproveitar as cidades só para você, vai de manhã. Mas se você prefere algum nível de agito, é melhor deixar para chegar à tarde. Lembrando que a nossa viagem aconteceu no inverno, entre fevereiro e março, então naturalmente as cidades já ficam mais vazias mesmo, e de manhã ainda mais. Nessa época as cidades parecem que começam a acordar só perto da hora do almoço.
Hoorn costuma ter mais movimento no verão e até alguns eventos rolam por lá nessa época. Na última semana de agosto, por exemplo, eles têm tradição de montar um tapete de flores que cobre toda a praça principal. E na segunda semana de agosto, eles montam um parque grande de diversões, numa espécie de feira que é super famosa por lá. O público chega a 50 mil pessoas por dia, o que é quase o número total de habitantes da cidade. Para sair de Amsterdã e chegar em Hoorn de trem, você vai levar aproximadamente meia hora e gastar R$ 9,90 por trajeto por pessoa. A última cidade do vídeo de hoje é Alkmaar. Alkmaar fica bem perto de Hoorn e por isso eu acho que ela super cabe para fechar essa lista de hoje. Com um pouquinho de planejamento e disposição, você consegue até conhecer essas duas cidades no mesmo dia. A gente fez em dias diferentes porque a nossa viagem era bem longa e zero correria, mas se você tem menos tempo, fica como uma opção super possível. Alkmaar tem algumas similaridades com Gouda, que você já deve ter visto lá no primeiro vídeo, entre as 3 primeiras cidades que eu recomendei. O maior apelo de Alkmaar é o queijo, e as principais atrações turísticas da cidade também têm a ver com ele. A primeira é o Museu do Queijo, que, como em Gouda, fica numa antiga casa de pesagens da cidade. Lá eles explicam como é feita a fabricação do queijo, mostram os equipamentos usados e contam sobre todas as curiosidades. No final ainda rola degustação. E lembra que eu contei que o Centro de Informações Turísticas de Gouda também ficava dentro da casa de pesagens, junto com o Museu do Queijo de lá? Então, em Alkmaar também é assim. Então é um ponto bom de partida para começar a explorar a cidade. Dá para pedir sugestões de roteiros, descobrir o que é mais legal de visitar, pegar um mapa e até comprar um souvenir. A maioria em formato de queijo, vaca ou alguma coisa nesse gênero. O Museu do Queijo de Alkmaar fica na praça central da cidade e é bem onde acontece também o Mercado do Queijo. É um mercado a céu aberto, um evento super tradicional que acontece desde o século XIV. Geralmente, o mercado acontece de abril a setembro, sempre nas sextas-feiras de manhã, das 10 às 13. Esse ano, por conta da pandemia, a temporada do mercado de queijo de Alkmaar foi suspensa e a previsão é que o evento volte a acontecer em março de 2021. E aí, perto da época da sua viagem, é bacana você acessar o site oficial e confirmar se o mercado voltou mesmo a funcionar. Em caso positivo, você marca o seu bate-volta até Alkmaar numa sexta-feira para poder aproveitar essa experiência. Também, dependendo da época da sua viagem, dá para fazer passeios de barco pelos canais da cidade ou alugar uma bicicleta e percorrer a área mais rural da Holanda. O próprio centro de turismo tem várias sugestões legais de rota, incluindo uma rota que passa no meio de fazendas de flores, que deve ser sensacional de fazer durante a primavera. No nosso dia em Alkmaar, a gente gastou as solas dos sapatos pelo centro mesmo e foi super gostoso. A curiosidade do dia é que logo que a gente chegou, a praça central, onde acontece o mercado de queijo, estava completamente tomada por acessórios cenográficos, figurantes, por uma gravação de comercial de cerveja, comemorando o que lá eles chamam de Dia do Rei. A gente tomou um rumo diferente e foi logo descobrir outros cantos da cidade. Mais canais, mais pontes lindas, a gente acabou numa rua estreitinha cheia de lojas fofas que eu amei. Nessa brincadeira de caminhar por Alkmaar, a gente também descobriu um mini red light que até então eu só tinha visto em Amsterdã. É uma rua única, estreita e aparentemente comum, até que você começa a ver as janelas com cortinas vermelhas. Dali a gente ainda fez uma caminhada um pouquinho mais longa para chegar até o Museu dos Beatles. Inesperado, né? Mas fica em Alkmaar a maior coleção particular do mundo com essa temática. Se você é fã, pode colocar uma estrelinha aí no seu roteiro. Em comparação com as outras cidades que a gente conheceu, a estação de trem de Alkmaar fica um pouquinho menos perto do centro, mas a caminhada leva uns 10 minutinhos só. E é fácil se encontrar. Logo que você sai da estação e por toda a cidade, você vai ver marcações no chão em formato de queijo. Elas sempre apontam para o centro histórico da cidade e funcionam perfeitamente como um guia para ninguém se perder. A viagem de trem entre Amsterdã e Alkmaar leva mais ou menos 40 minutos e custa R$ 9,10 pelo trajeto por pessoa. Essas foram as 3 cidades desse segundo vídeo. Ao todo a gente já falou de 6 cidades super bacanas que você pode conhecer durante uma estada por Amsterdã. Mas ainda não acabou aqui. O terceiro e último vídeo dessa microsérie já está no forno e logo eu vou te contar quais são as outras cidades que fecham a minha lista de sugestões. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, essa é a hora. Aproveita e ativa também as notificações, assim você recebe um aviso
sempre que a gente publicar coisa nova por aqui. E claro, antes de ir embora, não deixe de curtir o vídeo aqui embaixo. Um beijo e até a próxima!